No mundo do futebol, a ingratidão é uma ferida profunda e dolorosa. Quando jogadores ou treinadores traem a confiança e abandonam um clube que os apoiou, é difícil conseguir que a torcida perdoe esse ingrato com o clube. A reputação é manchada, a relação com colegas de equipe é abalada e a confiança no ambiente de trabalho é completamente prejudicada. A ingratidão mina a confiança da equipe e afeta o desempenho do grupo. No futebol, os valores fundamentais de gratidão, lealdade e respeito são essenciais para um ambiente saudável e bem-sucedido. Quando o Flamengo, enfim, estava fechando seu grupo em 2017 e acreditava ter contratado um grande treinador para o seu projeto, o clube viu então Reinaldo Rueda agir como um verdadeiro traíra e abandonar o projeto quando a diretoria tinha feito muito esforço para sua chegada no time e a torcida finalmente apoiava um trabalho no Flamengo, ainda que não tivesse rendido títulos. Mas a ingratidão do treinador teve um preço e ele entendeu bem o que significava virar as costas para um time como o Flamengo. Mas você sabe do que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Reinaldo Rueda? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela PagBet e se você ainda não tem o seu cadastro lá, corre agora mesmo e se cadastra porque é a melhor casa de palpites do Brasil. Só na PagBet você consegue começar a apostar a partir de R$1, cara, não tô brincando não. Então se você tem R$1 aí e já quer fazer o seu palpite aí no próximo jogo do Mengão que vai enfrentar o Palmeiras, não perde tempo, corre lá na PagBet agora. Pra qualquer dúvida que você tiver, não se preocupa, porque os caras têm suporte online e humanizado 24 horas pra te atender. Além do que, as cotações são ótimas na PagBet, você tem ótimas odds lá pra você fazer a sua fezinha, beleza? O link tá aqui ó, na descrição, no primeiro comentário fixado e não precisa ter dor de cabeça. Lá, o cadastro é super simples, tá bom? Você não vai ter dificuldade. Corre lá agora na PagBet e faz a sua fezinha. Acertou? Tá pago. 14 de agosto de 2017, o Flamengo anunciava a contratação do colombiano Reinaldo Rueda para o comando técnico do rubro-negro carioca. Treinador com passagens pela seleção da Colômbia e Honduras, o Rueda havia acabado de vencer a Libertadores da América com o Atlético Nacional da Colômbia. E na época, não era moda trazer treinadores estrangeiros para o futebol brasileiro, e embora já houvesse uma tendência que o mercado iria se abrir e muito como a gente vê hoje. O antecessor do Rueda havia sido o Zé Ricardo, que apesar de ter feito um bom começo no Mengão, acabou decepcionando a torcida quando o trabalho não engrenou. Além dos resultados, o time também não estava jogando a bola que a torcida esperava pelos nomes que estavam chegando ao clube. O Rueda chegava com a bagagem de quem sabia o que estava fazendo e recebia carta branca para fazer o Flamengo conquistar o Brasil e a América. Reinaldo Rueda Rivera, mais conhecido apenas como Reinaldo Rueda, nasceu em Cali, na Colômbia, em 16 de abril de 1957. O Rueda teve uma carreira de jogador sem muito destaque. Foi como treinador que ele realmente deixou sua marca no futebol, principalmente no futebol colombiano. Após trabalhar como instrutor na Escola Nacional de Treinadores da Colômbia, o Rueda assumiu o comando de equipes como o Cortuluá, Deportivo Cali e o Independiente Medellín. No Deportivo Cali, ele levou a equipe a conquistar o título nacional em 1998, mas deixou o clube pouco antes da sua histórica campanha na Copa Libertadores de 99, mas que fique claro que foi ele que montou a base daquele time. O Rueda teve também a oportunidade de trabalhar nas seleções de base da Colômbia e no Mundial Sub-20 de 2003 ele alcançou o 3º lugar com a equipe. Logo depois ele assumiu o desafio de comandar a seleção principal colombiana nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 e se liga, ele levou o time do último lugar para a 6ª posição. Ele também trabalhou na seleção de Honduras, onde conseguiu classificar o país para a Copa do Mundo de 2010 depois de 28 anos de ausência no torneio na Copa do Mundo. Em seguida ele assumiu a seleção equatoriana, levou a seleção para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, onde fez uma excelente campanha. Em 2015, o Rueda chegou então ao Atlético Nacional da Colômbia e conquistou a Copa Libertadores da América em 2016, jogando um futebol envolvente e sendo indicado como o melhor técnico do ano ao prêmio The Best da FIFA. E depois de conquistar o campeonato colombiano em 2017, o Rueda resolveu então deixar o clube, passar um ano ali cuidando da sua saúde e também estudando na Alemanha. O treinador então recebeu a proposta do Flamengo como uma das mais importantes da sua carreira. Ele sabia da grandeza de trabalhar no futebol brasileiro, principalmente em um time de massa como o Flamengo. O Rueda não foi campeão no Flamengo, mas levou o clube a 2 finais e a torcida estava animada. Apesar dos 2 vices, via que o treinador em pouco tempo de trabalho deu outra
outra cara pro time, e isso faria toda a diferença na temporada seguinte, onde ele teria tempo para montar o time e fazer as contratações pontuais para reforçar o elenco. Foi então que surgiu o interesse da seleção chilena e logo de cara a torcida nem se preocupou, porque é claro que ele não ia deixar o Flamengo para treinar a seleção chilena, nem fazia sentido, ele tinha acabado de chegar ao Flamengo, tava com o apoio da torcida, por que ele faria isso? Não, jamais, ele não faria. Mas fez. Mesmo com pedidos da diretoria e do clube para que o Rueda ficasse, ele, no dia 8 de janeiro de 2018, abandonou o Flamengo para assinar com a seleção chilena, que pagou a multa do jogador no Flamengo. Na época, a torcida odiou o treinador, ao nível que a torcida do Botafogo hoje odeia o Luis Castro, que também abandonou o time. E tomara que o Luis Castro não tenha a mesma má sorte que o Rueda teve, já que anos depois, o Rueda revelou que não foi pela questão financeira, e sim pelo projeto que ele decidiu abandonar o Flamengo. Mas olha, se a gente considerar o projeto do Flamengo e o projeto do Rueda, adivinha só qual foi que deu certo? Os chilenos que tiraram o Rueda do Flamengo se arrependeram amargamente. Eles vinham de um momento incrível, boa campanha na Copa do Mundo de 2014, o bicampeonato na Copa América em 2015 e 2016, e de repente os caras estavam numa má fase inexplicável e não conseguiram sequer se classificar para as Copas do Mundo de 2018 e 2022. O Rueda havia sido contratado justamente para comandar uma seleção que não iria ao Mundial de 2018, e isso causava mais revolta nos torcedores do Flamengo. Mas o prato de vingança da torcida, olha, ele foi maravilhoso. O Rueda estava mal nas eliminatórias pelo Chile, fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. Por isso, tantas críticas da imprensa chilena acabaram derrubando o treinador que deixou o Chile. O Vidal, que hoje é jogador do Flamengo, saiu em defesa do treinador e chegou a postar a seguinte frase sobre a saída do Rueda: "Lamento muito por essa notícia, que não seguirá trabalhando conosco na briga por uma vaga no Mundial. Entendo e respeito a sua decisão, principalmente pela sua responsabilidade no futebol, algo que muita gente da imprensa medíocre e alguns dirigentes que não entendem nada da nossa atividade." Mas o Rueda tinha uma surpresinha pro Chile, ele estava deixando a seleção chilena para voltar para a seleção colombiana, que estava empatada em pontos com a seleção chilena, brigando diretamente por uma vaga na Copa do Mundo de 2022, e eu tenho certeza que por essa nem o Vidal esperava. O cara deixou a seleção chilena para ir diretamente para a colombiana, que estava disputando vaga com eles. Mas a pior coisa, aliás, a coisa ficaria melhor ainda por torcedor do Flamengo. No fim das eliminatórias, nem o Chile e nem a Colômbia se classificaram para a Copa do Mundo. Ficaram fora até da repescagem. O Rueda colocou a mão, deu errado. A decepção foi tão grande na Colômbia que demitiram o treinador, e o Rueda, que virou as costas pro Flamengo quando o clube precisava dele, ficou desde então sem clube para dirigir. Mais de um ano, desde 18 de abril de 2022. E olha, em todo esse período que o Rueda tá sem trabalhar, várias equipes já trocaram de treinador, seleção, e nada pro Rueda, continua fora do mercado. Hoje o Rueda tem 66 anos e é claro, não dá pra negar, ele entende muito de futebol e isso não se discute, mas o treinador, depois que deixou o Mengão, viu tudo dar errado na carreira dele, que pode inclusive ter acabado, quem sabe. Eu até diria que era um nome bem interessante pro Corinthians investir nesse momento de instabilidade, mas vai que o treinador chega no Corinthians e 5 meses depois ele acaba virando as costas pro clube no primeiro convite de seleção que ele receba. Bom, nesse caso, ele seria odiado pelas duas maiores torcidas do Brasil, e esse título já é do Vitor Pereira. Mas e aí, torcedor? Você sabia que tinha acontecido isso com o Rueda? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. E outra coisa, você se lembra do Ederson, aquele que jogou no Flamengo, chegou, vestiu a camisa 10? Pois então, viu o que aconteceu com ele? Bem chato, né? A gente fez um vídeo aqui no canal te explicando melhor essa situação, clica aqui que eu te explico.